Em nome de todos esses espíritos amigos, dessa pleia de espíritos, Senhor, trabalhadores incansáveis da sua seara de amor, e acima de tudo, em nome de Deus, é que pedimos permissão para iniciarmos os nossos estudos dessa tarde, dando, Senhor, graças a Deus e obrigada por tudo. Que assim seja. E agora nós passamos a palavra à nossa companheira, pedindo a Jesus, não é, que a conduza e a dirija. Fica com Deus. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É sempre muito, muito prazeroso. É com muita alegria que a gente recebe o convite de estar aqui. Sobretudo, som. Som. Só na minha vez, né? Som. Isso. Melhorou agora. Sobretudo, tendo a consciência de que essa semana é uma semana onde geralmente a casa está repleta, onde, graças a Deus, são trazidos muitos companheiros para nos ouvir, para que a gente possa dividir o nada que a gente sabe com eles. Ontem nós estivemos aqui, a nossa companheira Lídia nos trouxe um estudo sobre a erraticidade, e a gente tem a pretensão, humildemente, de tentar falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é sobre finados. Quando a gente fala em finados, que a gente procura o significado da palavra finados, né, no dicionário tradicional, é algo que se findou, é o fim. E aí eu procurei no dicionário espírita, eu achei assim o pulo do gato, porque no dicionário espírita ele fala assim, ó, é o fim do corpo físico. Finar é o mesmo que morrer fisicamente falando. Findar o processo biológico. E essa doutrina é maravilhosa, né, gente? É espetacular a certeza do amanhã, a certeza que não finda, a certeza que a vida continua. E aí, antes da gente começar a falar sobre a doutrina, o que o Espiritismo traz para a gente, o que Kardec nos trouxe nos livros, né? Quais as convicções que a gente tem a respeito do dia de finados, eu queria falar um pouquinho sobre as culturas, sobre o dia de finados. Eu acho muito legal que a gente se informe, que a gente esteja ampliando os nossos conhecimentos com essa era tecnológica, que a gente está atrasado também, né? Então vamos aprender mais um pouquinho. E eu fui pesquisar algumas coisas, algumas curiosidades, e a gente vê, né, comecei pelo Japão, lógico, né, que eu tenho um pezinho lá no Japão. Então, no Japão, tem um festival que se chama Bon Festival. É o Bon. E eles falam o seguinte, que à noite, as lanternas de papel são acesas e colocadas em rios, lagoas ou mares, guiando os espíritos de volta ao mundo espiritual. O Bon Odori, uma dança tradicional, é realizada em muitas comunidades, simbolizando a alegria e a celebração da vida. A gente começa a refletir, né,
a respeito de como as outras culturas veem o Dia de Finados, né? E lá eles têm esses rituais. O Japão é um país de muitos rituais, né? Muitas. Esqueci a palavra. Enfim, muito tradicionalista, onde eles perpetuam isso, né? De gerações para gerações. Então, para eles, eles celebram a vida, né? Você não vai lá e tem ninguém lá se lamuriando, né? Se desesperando. Ai, fulano morreu, fulano partiu. Acima de tudo, com muito respeito. Eles têm um grande respeito pelos anciões, um grande respeito por aqueles ancestrais que já se foram, mas com muita alegria. Continuando, para os peruanos, se chama El Dia de Defuntos. Eles dividem em duas partes. Dia 1º de novembro, o foco é celebração e festa. Então, eles fazem uma festa enorme, com todas as comidas que aquele irmão que desencarnou prefere. Tudo com muita música, com muita alegria, muito perfume, né? E nesse 1º de novembro, eles fazem esses ritos, as famílias se reúnem, jantam com os mortos. E no dia 2, eles visitam os cemitérios, desfrutando juntos da música, da comida e da companhia uns dos outros. Eles acreditam que os desencarnados vão lá compartilhar desse jantar com eles, né? E dançar e estar lá com eles. E aí, quem tem filhos, primos ou assiste netos, tem um filme chamado... Cadê? Até fiz uma colinha dele aqui. Tem um filme chamado agora da Disney, que se chama A Vida é uma Festa. O filme se passa no México. E é a história de um garotinho. E o filme começa eles preparando a festa. O ambiente, muitas fitas coloridas, né? E eles colocam, assim, na Guatemala e no México, eles colocam aquelas fitas, aqueles pendores, aquelas coisas todas. As mulheres colocam as saias coloridas e começa com o menininho olhando a foto do avô. E ele olha a foto do avô e fala: será que o vô vem na festa hoje? Porque ninguém sabia do que ele tinha partido, né? Enfim, ele era músico, adorava violão. E eu acho que isso foi, assim, uma grande sacada da Disney, porque desmistificou um pouco isso para as crianças. Essa coisa daquele pesar, né? Aquele sofrimento, aquela dor, aquela falta de resignação quanto a essa passagem, né? E aí, então, no México e na Guatemala, as celebrações são assim, coloridas, né? Com muita música, muitas danças. E isso tira um pouco da gente aquela certeza da dor. Vou falar para vocês sobre uma história bem rapidinho, que eu tenho muito a falar hoje, que o rapaz estava lá no túmulo levando flores para a mãe dele. E aí ele fala que ele olhou assim para o lado e tinha um japonês colocando comidinha, bebidinha no túmulo ao lado, né? E ele ficou olhando aquilo e falou: gente, não é possível.
Aí o japonês, muito calmamente, falou para ele: tudo bem? Aí ele disse: não, você acha que teu ente querido vem aqui comer essa comida, beber essa água aí? Aí o japonês olhou para ele e falou assim: acho sim, quando ele vier cheirar as suas flores. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua forma, mas a gente, nesse sentido, graças a Deus, a gente recebeu esse presente que é a doutrina, que fez ao longo das gerações, eu esqueci de olhar para vocês, desculpa, a gente se modificar um pouco quanto a esse pesar, né? Eu me lembro, quando eu era criança, a minha avó não deixava a gente ligar a televisão. A minha avó não deixava a gente varrer a casa no dia de finados. Era desrespeitoso. Era desrespeitoso. A gente tinha que vestir aquele luto, né? Houve uma época que as pessoas tinham, eu não sei determinar direitinho qual era o prazo, mas que vestir preto durante sei lá quanto tempo, né? Um pouquinho mais lá atrás, a mulher ficava viúva, vestia preto o resto da vida. Vestia preto o resto da vida. Você era enterrada junto com o seu ente. Porque se você ligasse um rádio, visse uma música, fosse uma festa, você estaria desrespeitando a memória daquele teu ente querido. Então, esse comparativo que eu quis trazer para vocês, né, que sempre há outro caminho, né? A gente fica tão fechado na nossa cultura que quando a gente consegue ampliar isso, aqui também no resuminho que eu fiz, fala das Filipinas, que eu achei muito interessante. Fala assim, ó, nas Filipinas existe um ritual chamado Pongungalunguvava. É assim mesmo, gente, pesquisa na internet. E eles fazem como se fosse um Halloween. As crianças se vestem esfarrapados, só que diferente do conceito do Halloween, eles vão nas casas das pessoas cantar e rezar por aqueles que desencarnaram. E nas Filipinas, eles estão se empenhando muito em manter essas culturas que estão se perdendo com o tempo. Porque é importante essa consciência, é importante essa compreensão de que não tem nada de pesar. Aí fala também sobre a Índia, que a Índia também, só que na Índia, o finados dura 16 dias. São 16 dias dedicados à veneração dos antepassados. As famílias realizam rituais que incluem orações, oferendas, água para os antepassados. Eles acreditam que essas oferendas alimentam as almas deles. A Índia dá grande importância à família e à ancestralidade. Então, durante 16 dias, eles compartilham as refeições com os seus entes desencarnados, queridos, sem pesar, sem desespero, sem lamúrias, porque eles acreditam sim que eles vão lá comer e partilhar da água lá para que eles não fiquem com sede, não fiquem com fome, né? Não fiquem com sede, não fiquem com fome, e que eles possam dividir esses momentos com eles. Só que a gente está aqui para falar da doutrina. A gente está aqui para falar do que a gente aprendeu, sobre este momento, né? E o Livro dos Espíritos, como a Isis hoje falou, não tem Evangelho, mas tem Livro dos Espíritos. Na questão 320 do Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta assim, o título do trecho do Livro dos Espíritos chama Comemoração dos Mortos nos Funerais. Questão 320. Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que os amaram sobre a terra? Os espíritos respondem, às vezes, mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. A gente precisa aprender, né, ter essa consciência, a doutrina traz para nós, que todo o nosso sentimento e todo o nosso pensamento viaja até o nosso ente querido por conta da nossa afinidade. Aquela sintonia que eu estou naquele momento, né? Eu acho que isso deve acontecer também muito no primeiro dia de finados, depois do desencarne de alguém, que eu acho que é quando está bem latente, né? Os laços ainda estão muito estreitos. Se você está ali, tranquilo, com aquela saudade saudável, né? Aquela saudade alegre. Eu faço muito, assim, eu sou uma pessoa muito apegada, né? Então eu faço muito, assim, eu lembro de alguém que já está do lado de lá, quando eu vim me preparar para esse estudo, eu me lembrei de um estudo de finados que eu assisti aqui, sei lá, uns 20 anos, e era a Léo que estava fazendo. E ela fez uma dissertação baseada numa música da Simone, tão maravilhosa, que está incluída aqui no meu momento de estudo, que aquilo nunca saiu da minha cabeça. E eu acho, e quando eu penso nela, e algumas pessoas pensam nela e já me disseram isso, a gente pensa sempre com muita alegria. A Léo era um espírito muito alegre, muito alegre. E é uma maneira da gente retribuir essa alegria que ela trouxe para a gente, nos voltando o nosso pensamento para ela. Não só, a primeira coisa que se diz quando se pesquisa espiritismo e finados é dizer que o espírita não tem essa cultura de celebrar o dia de finados. Finados para a gente é todos os dias, porque a gente sabe que a morte não existe. A gente sabe que a gente está aqui com a galera, né? E que todos os dias são dias da gente pensar neles, da gente envolvê-los com amor, da gente estar afinizado com eles. Então essa pergunta aqui, 320, ela fala isso pra gente, olha só. Tudo demanda do seu sentimento. Tudo demanda da forma com que a sua saudade é direcionada àquele seu ente querido. Se eu me sentar dia 2 de novembro, já levanto e falo, meu Deus, a gente é dos mortos. Fulano, não sei o que falta que você faz? Como aquele espírito vem nos visitar? Em que condições a gente está atraindo aquele espírito? O que ele vai sentir? A mesma coisa. Eu viajo, a Angélica faz uma chamada para mim desesperada, se desintegrando. Eu falo, meu Deus, não quero lá não. Então, a gente tem que aprender a se doutrinar, a ver isso de uma maneira mais leve. A saudade existe. A saudade existe o tempo inteiro. A pessoa não vai só para a espiritualidade, a pessoa vai para outro estado, para outro país. Lídia, está há quanto tempo você veio para cá? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Ah, mas faz chamada de vídeo. Está sem ter o contato há 5 anos. Vamos falar da pergunta 321. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos?
Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre os seus despojos terrestres? Resposta: os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia, como em todos os outros dias. Esse dia, para eles, um dia de encontro junto às suas sepulturas, ele pergunta. Nesse dia estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam, mas cada um vem por causa dos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Sob que forma aí eles comparecem, como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob que eram conhecidos na sua última reencarnação. Quando ele pergunta assim, é um dia especial? Eles se preparam para vir para isso? Fica até difícil da gente pensar, né, na espiritualidade, eles largarem lá os trabalhos, seja nas câmaras, seja onde for. Não, peraí que hoje é finados. Meu pessoal está lá no cemitério, eu vou lá ver a galera, daqui a pouco eu volto. Você atrai as vibrações do seu ente querido a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Às vezes você está lavando uma louça, você tem aquela sensação, né? Nossa, senti a presença da minha mãe, Naquele momento você está ligado. Não precisa ser no dia de finados, naquele momento você fala, como eu te amo, que saudade que eu tenho de você. E tem um outro pulinho do gato. Assim como a gente envia pensamentos, sentimentos, plasma um buquê de flores, plasma um carrinho para o seu filho que desencarnou quando criança. O que eu vou pegar? Vou pegar, trabalhar aquele meu sentimento, vou plasmar um brinquedo que ele gostava, vou plasmar um buquê de flores para minha mãe, para minha irmã. Em qualquer dia, a qualquer hora. Mas quando Kardec fala para nós que muitos deles vêm no dia de finados, é porque há uma demanda muito grande de pessoas que vão aos cemitérios. Mas vão aos cemitérios com a intenção certa? Porque tu chega lá na tumbinha lá do teu querido, o do lado está se desesperando, sofrendo, se descabelando, e aí você fala assim, ali se você foi preparadinho para ter um bom, ali você desaba. Eu sou uma pessoa, gente, que eu sou muito, me fez refletir muito esse estudo, porque eu acho que eu não sou uma boa pessoa que ficou aqui reencarnada para ser aquela que perdeu. Eu nunca fui ao cemitério visitar nenhum ente querido meu. Nunca descuidei. Sempre paguei alguém, fiz as exumações, mas eu nunca fui visitar o cemitério. E o meu marido, ele está ali, meu filho desencarnou, eu dei a falta de sorte de ir morar atrás do cemitério onde meu filho tinha sido enterrado. Ele passava o dia inteiro lá com o André. Comportamentos, necessidades, né? Desconhecimento das consequências que aquilo traz, porque na época ele não era espírita. Mas são atitudes que precisamos refletir, que precisamos estar sempre muito atentos, porque é o nosso sentimento e é o nosso pensamento que é enviado para aquele amigo, para aquele irmão, para aquele marido, para aquele filho. Continuando. Questão 323.
mais satisfação ao espírito do que uma prece feita na sua intenção? A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem, já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Porque senão, gente, no meu caso, como eu acabei de dizer, eu sou uma pessoa que não vai ao cemitério. Coitados dos meus entes queridos, né? Nunca receberam o meu amor, o meu afeto, o meu carinho, quando na verdade eles recebem a cada 5 minutos. A gente vibra, a gente sintoniza. É muito reconfortante você também estar do lado de lá e saber que tem alguém aqui que lembra de você, que tem afeto por você. Ninguém vem com ninguém à toa. Aquilo que você cultivou. Então, Kardec fala para nós, olha só, onde você estiver. Onde você estiver, lá que está seu coração. É de lá que você vai enviar o seu sentimento para o seu querido que está na espiritualidade. Pergunta 324. Os espíritos de pessoas às quais se elevam estátuas, monumentos, assistem às suas inaugurações, as veem com prazer? Ou seja, eu sou um espírito conhecidíssimo, fizeram uma estátua minha, eu vou estar lá? Os espíritos respondem, muito, e aí comparece quando podem, porém, são menos sensíveis às homenagens que lhes prestam a lembrança. Questão 325. De onde provém o desejo de certas pessoas de onde provém o desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar mais que no outro? Revêem esse lugar com maior satisfação depois da morte? Essa importância dada a uma coisa material é um sinal de inferioridade do espírito? Os espíritos respondem, a afeição do espírito por certos lugares é inferioridade moral. Que vale um pedaço de terra mais que outro para um espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo quando os ossos já estejam separados? Então, assim, eu acho que a consciência, o entendimento de que largou isso aqui e acabou, né? Se eu tenho um carro que não me serve mais, eu vou querer colocar esse carro, não me interessa, eu vou me desfazer do carro. Eu vou querer colocar esse carro nesse ou naquele lugar. O carro não é mais meu. E assim é o nosso corpo físico, a gente se importa tanto, tanto, tanto. Eu quero ir para o Jardim das Saudades. Eu pedi uma vez a Neide se eu podia ser enterrada lá na tumba dela, lá no Jardim das Saudades. Eu falei, Neide, me dá uma vaguinha lá. Eu nem sei se ela está me assistindo. Eu não enxergo ele. Me dá, tu deixa lá me botar, quando eu fiquei muito doente, tu deixa me botarem lá, porque acho tão bom, né? Você vai dizer, gente, eu não vou ficar lá, nem no Jardim da Saudade, nem no cemitério de Santa Cruz, nem na vala. O meu corpo físico vai estar lá, já deteriorado, como eu disse, separado dos ossos. O que me importa? Onde eu vou estar? A minha mãe era muito engraçada. A minha mãe falou assim, me joga em qualquer lugar. Me joga em qualquer... Morreu, fedeu. Me joga em qualquer lugar. E a gente ainda tem. Eu estou pagando Rio-Pax. Porque eu paguei para o Jardim da Saudade. Para vocês. Olha como eu sou legal. Vocês estarem num lugar bonitinho. Mas a gente ainda tem
E Kardec responde para a gente: não é nada, não importa onde esteja, mas a gente vai na Senaf, né? A gente vai lá e paga, o Senaf está pago. Pagar o Senaf para o Jardim da Saudade. Porque a gente ainda está nessa condição. E aí, na pergunta 326, Kardec fala assim, ó. A alma, voltando à vida espiritual, fica sensibilizada com as homenagens prestadas a seus despojos mortais? E aí os espíritos respondem: quando o espírito alcançou um certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Quando o espírito alcançou um certo grau de perfeição. Ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos da sua morte material sentem um grande prazer com as homenagens que lhes prestam, ou um desgosto com o abandono dos seus despojos, porque conservam ainda alguns preconceitos desse mundo. Tudo depende da condição espiritual em que nós estaremos ao desencarnarmos. Se eu fosse vocês, eu pegava esse capítulo 6, da pergunta 320, vai até 329, mas o tempo foge. Leiam, aproveitem aí essa semana de finados, né, onde o pessoal está indo fazer tudo que a gente falou que não é para fazer. E reflita, chega em casa, dá uma olhada, vale muito a pena. Porque é isso, né? A gente, o tempo inteiro, foge dessa responsabilidade de saber que somos responsáveis, sim, pelo estado do outro na espiritualidade. A gente que é espírita, a gente vai a velório, a sepultamento, eu, pelo menos, não posso falar por todos os espíritos, com o pensamento de elevar o ambiente, com a responsabilidade de manter um pensamento elevado, de trazer conforto tanto para o que desencarnou, porque às vezes pode permanecer ali, quanto para a família, né? E quando a gente parte do princípio dessa responsabilidade que temos sim para com o nosso irmão que já partiu, que fez essa viagem, é uma viagem. Retomando ao comentário que eu ia fazer sobre a palestra da nossa companheira Léo, que deve estar por aqui, de mãozinha dada com a tia Lourdes. Nesse momento a gente está enviando o nosso mais profundo afeto, plasmando buquês, flores maravilhosas para elas. A Léo falava aqui para nós sobre a música, que não é da Maria Rita, que é da Simone, Encontros e Despedidas. Essa música expõe para nós profundamente, maravilhosamente, perfeitamente, o que é essa transição, o que é encontros e partidas, idas e vindas. A música diz assim: manda notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dá um abraço, venha me apertar, estou voltando. E ela fala que as pessoas partem sem ter planos, voltam quando é necessário, e fala todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. E é isso, muitos vindo, muitos voltando. Quando a gente aprende
quando a gente segura nas nossas mãos essa certeza, essa confiança, esse entendimento, e a gente consegue dividir isso com o Espírito, que nesse momento está partindo, mas que logo estará voltando. Eu aprendo que esse dia, esse momento de finitude aparente, porque sabemos que não é o fim, é uma etapa atravessada. Aquele meu irmão, aquele meu pai, a minha mãe, já foram meus filhos, meu marido, meus inimigos. São indas e vindas. Quantos espíritos não querem vir para cá? Se sentem sofridos. Ontem a gente estava aqui falando sobre os livros de André Luiz, do Clarencio. E a mãe dele se preparando para reencarnar, do Ulisses, né? E ele chorando. Mas ela vai. Eu não sei como será. É a mesma coisa no nosso retorno. A nossa preocupação enquanto espíritas é justamente ter esse cuidado, essa delicadeza, essa sutileza de nos prepararmos, de entendermos que a todo momento há essa troca. Finados é um momento. Não pensem que por sermos espíritas, por termos essa consciência da nossa responsabilidade, finados não seja primordial. É. O Espiritismo, deixa eu ver se eu transcrevi aqui. Aqui, ó, o Correio Espírito diz assim: nós espíritas não celebramos em data específica, mas finados é fundamental. E ele diz isso por quê? Porque é necessário. Aquele que ainda não tem esse entendimento, esse conhecimento, essa consciência de que tudo continua, né? Nessa data, pelo menos, ele se conscientiza. Ele se liga, ele manda, envia ali. Se ele não envia os outros 364 dias, gente, porque como tem gente muito apegada, tem aquele também que não tem apego nenhum. Nesse dia, pelo menos, ele vai lá, ele compra a florzinha dele, ele lembra às vezes de um espírito que também está muito desligado, que precisa daquele sentimento, porque todo o redor está mobilizado na saudade. Essa doutrina é espetacular, é coerente, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo e tudo é explicado. Então a gente não está aqui também para dizer que finados não é importante, não, que o dia de finados não tem o seu propósito. Tem um grande propósito. Nós estamos aqui também para pensar, repensar e talvez modificar o nosso comportamento. Todos os dias nos conectarmos com os nossos irmãos. Olha, fulano, tu tá aí, eu tô aqui, mas eu tô pensando em você, eu tô lembrando de você. Aceita o meu abraço, aceita o meu afeto, aceita o meu amor. E aí, se você
acordar no dia de finados, não for fazer churrasco, porque muitas pessoas usam o feriado para tomar cerveja e fazer churrasco e esquecem o propósito real. Eu vou passar para vocês uma oração de Chico para o dia de finados. Eu não consigo vir aqui falar e não falar em Chico e Amanda, né? Mesmo no dia que eu falei da irmã Dulce, eu também falei de Chico. E Chico fez essa prece para o dia de finados. Se acordar, sentir que está mais sensível, eleva o teu pensamento. A prece de Chico fala assim, ó. Oração para o dia de finados. Senhor, rogo as tuas bênçãos de luz para os meus entes queridos que vivem no mundo espiritual. Que as minhas palavras e pensamentos dirigidos a eles possam ajudá-los, a fim de continuarem no mundo espiritual, trabalhando para o bem onde estiverem. Espero com resignação o momento de me reunir a eles na pátria espiritual, pois sei que é temporária a nossa separação. Mas quando tiverem a tua permissão, que possam vir ao meu encontro para enxugar as minhas lágrimas de saudade. Chico. E é isso. É só isso. É só isso que eles aguardam da gente, dependendo da condição que eles estejam. É você elevar realmente seu pensamento, enviar o melhor do seu sentimento, se conectar com eles, pedir não só por eles no dia de finados, mas por todos aqueles que estão na espiritualidade, muitos deles já esquecidos, sem que ninguém envie aquela vibração de amor. Então, vamos além um pouquinho, vamos falar, Senhor, envia o conforto, envia o afeto, divide esse meu afeto que eu tenho tão grande no meu coração, por cada irmão que nesse dia não recebeu um pensamento de amor, né? Cada um que ainda está em condições de tristeza profunda, que acha que tudo acabou, que foi o fim. Não é o fim. A vida é uma só, a vida continua. São encontros e despedidas, como a Léo falou aqui. Para encerrar, desliga o telefone.